Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero, como eu sempre digo, um horário nobre, não é para qualquer um, né, pastor Silvio? Eu fico muito honrado. Quero também parabenizar as mães nesta data especial. Mãe, essa coisa maravilhosa. Mãe, essa coisa doce. Essa coisa tão importante. Quase todo ano eu falo uma poesia para as mães. Mas este ano eu vou falar uma palavra não concebida para mim, para todos, para as mães e para todos também. Confesso aos irmãos que eu não estava bem de saúde por posição. Eu tomei um comprimido lá em casa, porque eu estou com muita tosse durante o dia. Como eu tinha que falar a palavra, tomei o comprimido, não fez nada, eu peguei também outro de outra qualidade, que era antibiótico. E a misturança me deu uma tracada que eu estava ensaiando lá, me caía a folha da mão. Falei, meu Jesus, mas agora, graças a Deus, com tanta oração, melhorou. E estamos aqui para falar a palavra de Deus nesta noite. Eu fico agradecido ao meu pastor por me confiar. Eu olho para trás de mim, homens pregadores de primeira aí, e o Saliminha consegue uma festa aqui. Maravilha. Glorificado e engrandecido ao nome do Senhor. Quero deixar uma palavra rápida nesta noite. Se acha em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 9, versículo 10 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10 ao 16. O 9, 10 ao 16. Capítulo 9, versículo 10 ao 16. Eu quero falar sobre o tema o Deus que transforma. Deus que transforma. Irmãos, transformar não é fácil, mas tem um Deus que transforma. Tem um Deus que transforma. O homem faz transformação. Faz. Uma vez, quando eu entrei na prefeitura, antes de entrar na palavra, para depois não parar mais, quando eu entrei na prefeitura, tinha um camarada lá, mas era pobre, eu vim do sítio, aquela pobreza. Tinha um camarada lá que fez uma rifa de uma panela de pressão. E a gente comprou um número lá para ajudar ele, derrubou. E passados uns dias lá, saiu e caiu para a minha panela, ganhei a panela. Eu estava precisando de uma panela, naquele tempo tinha lá 50 anos atrás, mais. Mas ninguém tinha panela. Mas era uma panela tão ruim, era um tipo de panela que tinha uma canão em cima e você travava ela assim, e depois você apertava um parafuso, pesada, desajeitada. E eu fiquei contente quando a mulher começou a usar aquela panela. Isso não presta, isso aqui ele rifou porque não presta. Acabamos jogando a panela. Aí um irmãozinho mais experiente que eu passou lá um dia, viu a panela e falou assim: por que você jogou a panela para estar inteira? Não presta, a mulher não acerta. Ela falou: dá aqui para mim. Pegou a panela e ele foi na casa, pastor Domingos Nogueira. Pastor Domingos Nogueira. Domingos Nogueira chegou lá, deve ser do Cegueta, não sei. Cortou a panela, arrancou aquelas partes de cima, bateu aquela tampa, fez uma panela, não era de pressão, mas uma panela excelente. Transformou uma panela que estava jogada em uma panela que deu para usar. Essa é a transformação que o homem faz. Mas a transformação que eu quero falar nesta noite é diferente. E eu começo falando, irmãos, que Jesus, ele esteve aqui na terra durante 3 anos e meio, e a missão dele era preparar homens para dar sequência nesta mensagem do Evangelho, levar esta pregação. E ele selecionou 12 lá e ficaram com ele esses 12, deixaram, muitas das vezes, deixaram seus afazeres. Ele pegou gente de todas as qualidades. Um era doutor, outro era empresário, outro era pescador, enfim, ele pegou de todas as qualidades para formar uma equipe, para quando ele saísse, essa equipe levar esse evangelho com tanta autoridade. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele foi crucificado, a equipe não esperava isso. Eles tinham investido, eles esperavam mais 30, 40 anos com Jesus junto, ganhando almas. Não agora ficar ele sozinho e o mestre foi crucificado. E veio uma frustração total, né? Sabe, veio uma frustração total, ficaram tristes. Os de Emaús voltou para Emaús, o Pedro disse: vou pescar.
Mas sabe, entre 12, sempre tem aqueles mais conselheiros. E alguém dos outros, não, mas ele quis ficar em Jerusalém, que todos já tem um investimento para nós, tem alguma coisa boa para nós. Eles foram na festa de Pentecostes, irmãos, e naquele dia foi derramado um poder tão grande, e eles foram cheios do Espírito Santo, irmão, e aquela frustração, aquela tristeza acabou, irmãos. Aí eles tinham vontade de pregar, eles tinham sede de ganhar alma, eles tinham desejo de levar a mensagem, e começa uma pregação de evangelho para todos os lados, irmão, e ganhar alma, só que de repente eles falam assim, não, mas o negócio não está certo, nós precisamos fazer uma reunião, nós precisamos separar, nós vamos pôr gente para a palavra, mas gente para cuidar, precisamos separar diáconos, para que cuidem dos enfermos, das viúvas, dos órfãos, enfim, vamos fazer uma organização. Fizeram organização, escolheram 7 pessoas cheias do Espírito Santo para serem diáconos. Entre eles estava o irmão Estevão. E Estevão, entre os cheios, era mais cheio. Veja bem a situação, né, José? Entre os cheios do poder de Deus, ele era mais cheio ainda. Era tão cheio do Espírito Santo, irmão, que onde ele ia, ele fazia diferença. E isso começou a causar inveja, começou a causar ciúme. O povo começou a dizer, esse homem aí não pode, esse homem aí é demais, nós vamos anular esse homem. E começaram aquela perseguição sobre Estevão. E os irmãos sabem bem a história, foi indo até que, e nessa perseguição, tinha lá um baixinho que veio de Tarso, um baixinho chamado Saulo, e ele era forte, ele era um homem poderoso, ele tinha a carta branca para fazer o que queria, e ele também ajudou a apedrejar Estevão, ele consentiu na morte, e apedrejaram Estevão, irmão. O homem poderoso, o homem cheio de fé, o homem cheio do poder de Deus, começa a levar pedrada, e as pedras batiam na cabeça, e ele dizia, Pai, não lhe impute esses pecados, oh Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, Pai, eu já vejo o céu aberto, e ele maravilhado, irmão, e acabaram matando Estevão. E isso trouxe um medo para o povo. Por quê? Eu vou ler Atos 8, do 3 ao 8, só para vocês verem o que era esse homem. Atos 8, do 3 ao 8, diz assim, ó, e saindo Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam, e muitos dos que tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Na cidade de Samaria foi um chamado Felipe, porque quando aconteceu isso, o povo começou a dispersar, porque estavam matando. Então eles diziam, Jerusalém não dá para nós ficar aqui, esse Herodes, esse pessoal mata, vamos ser para aí. Eles foram para as outras cidades, e Felipe foi para Samaria. E Felipe era usado por Deus, era cheio do poder de Deus, e ele chegou lá e começou a pregar. Mas não é só pregar, irmão, tinha que ter milagre. Mas Felipe curava os paralíticos, os coxos andavam, e aquela cidade que estava assim um tanto distante, irmão, ela foi premiada com o homem de Deus, ela foi uma cidade abençoada, e diz a palavra que aquela cidade ficou cheia de alegria, porque a palavra de Deus entrou naquela cidade. A palavra de Deus entrou naquela cidade, despertou o povo. E aí começa, irmãos, aquela pregação para cá, para lá, para cá. Mas só que o Herodes, aquele povo não estava contente com isso. Não está contente. Até hoje nós somos assim, irmão. Nós somos limitados. Se nós começarmos a crescer muito, já começa a querer cortar asa, já começa a surgir coisas contrárias. Puxar o tapete, como diz o pastor. E nós sabemos, irmãos, que esse Saulinho aí era terrível. Ele entrava nas casas, ele pegava a pessoa, saía arrastando, açoitava, às vezes até matava, e o povo desse medo, eles se dispersaram.
foram embora com medo. Mas diz a palavra que Felipe fez um trabalho maravilhoso naquela cidade e os outros nas outras cidades. Mas o nosso Deus que tudo vê, o nosso Deus que tudo sabe, tem a hora certa, não é verdade? Tem a hora certa. Deus falou: eu vou fazer uma transformação. Esse camaradinho aí está pegando demais. Eu vou fazer uma transformação. Quando eu falo de transformação, eu lembro, irmão, acho que eu já contei aqui, o Lorival Guidoni era colega dos meus filhos e ele era guarda municipal, guarda mirim, tá, 14, 15 anos, era colega do Gerson, colega do Marquinhos. E ele, como guarda mirim, trabalhava numa loja. Vou falar sobre transformação. Trabalhava numa loja na cidade, e essa loja, antigamente eles faziam aquele vidro, colocava coisa para chamar atenção, uma moça de louça, um toco de madeira, e essa loja colocou lá um violino nivelado assim, aquela roupa bonita por cima e tal, né? E o Lorival trabalhava lá. E o Lorival falou para a dona assim, que a dona tinha trazido aquilo lá sem valor. Quando passar o tempo de você tirar, você me dá para mim esse violino? Eu dou, Lorival, eu dou sim, eu dou o violino para você. E ficou lá mês, 2 meses, sei lá quanto tempo. Daí a moça tirou, colocou uma vitrine, colocou outra coisa. Aí chamou o Lorival e deu o violino para ele. O Lorival trouxe o violino, mas o violino sem corda. O violino naquele tempo, o Lorival um molecão também, violino sem corda, nem comprou corda, foi deixando. E vai tempo, o violino casa, o violino lá, o Lorival casa, e o violino por lá. Aí chegou um tempo, já estava velho demais, ele jogou lá no rancho, que tinha no fundo, lá jogou o violino. As formigas foram lá, encheram de fusca, as aranhas entraram na rasteira, fizeram telha e tal, e estava lá jogado sem mais valor. E nessa altura, o Lorival já era protético, já trabalhava com dentadura, essas coisas. Chegou um senhor na casa dele, e o Lorival fez o serviço, depois ele disse assim: eu sou músico, eu toco nas grandes orquestras, música e tal. O Lorival falou: então eu tinha um violino, mas não dei nada, não é meu ramo. Você tinha um violino, não é? Tinha. Eu posso ver? Não pode, tá jogado, joguei fora. Mas onde você jogou? Por que você jogou? Não, eu joguei lá no rancho, lá e lá tá cheio de formiga. Mas eu preciso ver esse violino. Mas não dá. Não, vai buscar, por favor. O violino foi lá, tirou os fuscas, tirou as teias de aranha do violino e trouxe aquela cascona velha. Quando o homem viu o violino, assistiu os olhos do homem, cresceu assim. E ele falou assim: e você está jogado? Você me dá ele? Pode levar, isso aí não presta, está estrovando então. O homem foi embora. Passado alguns meses, o homem voltou lá. O homem era músico especial, violino, entendia muito. O homem voltou e chegou lá, e foi no carro, pegou uma caixa nova, um violino 0 km, falou para o Lorival: este é para você. Não, mas que é isso? Não, você me deu aquele violino seu, eu estou dando um para você novo. Esse está com corda, esse aí você vai tocar, tá? Não, mas que é isso? Eu não quero. O Lorival pegou, né? Quem não gosta de ganhar um presentinho, né? E de repente o homem falou: vou te mostrar o meu violino também. O Lorival falou: esse violino que ele toca toda a vida deve ser coisa fina. Aí trouxe lá uma caixa diferente, uma caixa bonita, aquele veludo. O violino, quando ele abriu assim, brilhava, era a coisa mais linda do mundo. Que violino, isso assim, né? Isso é um instrumento, por isso que ele é um bom músico, né? Aí ele falou assim: olha, este violino que você está vendo aqui é o tipo de violino mais caro que tem no mundo. O artista que fez, ele fez 50 violinos no mundo, depois ele morreu. E esses violinos o Beethoven tem, e só essas pessoas assim que tem. Aqui para o Brasil veio muito pouco. E esse violino é uma raridade. Se você oferecer um apartamento no Campo Limpo, a troco do violino, você não consegue. Ninguém consegue, é de muito valor. Nossa, que violino de valor é esse do senhor? Ele falou: pois é, esse violino de tanto valor é o violino que você me deu. Irmão, Jesus faz assim com as pessoas. Jesus transforma as pessoas. Jesus vê aquela pessoa que não vale mais nada, que está jogada, que você olha para ele e você tem raiva.
raiva, que você passa de longe, e quando ele pede esmola, você fala, tomara que não venha perto do meu carro, e ele vem. Irmão, mas Jesus pega aquela pessoa, irmão, e transforma, porque o coração, porque a alma daquela pessoa é igual à nossa. O importante é que o nosso Deus é o Deus que transforma. É o Deus que transforma. Eu sempre olho para o meu pai. Meu pai era um homem agressivo. Ele era um homem agressivo. Ele não era pinguço, bebê assim, mas ele tomava os tranquilos de tarde. E nós ficávamos tremendo, porque nós gostávamos de jogar bola, coitado, bolinha de meia, chutando laranja, essas coisas. E ele ficava invocado, bravo. E quando minha mãe se converteu, minha mãe sofreu na unha do meu pai. Ela chegava na igreja, ele não abria a porta para ele. Ela, Antônio, abre a porta. Ele não abria. Mas minha mãe orando para o Deus que transforma. E um dia parece que Deus falou, bom, chega, Salinão, velho. Agora vou transformar você. Agora você vai aceitar. E o meu pai aceitou Jesus, irmão. Chorava que nem criança, os irmãos sabem que meu pai era chorão. Ele tinha um zelo pela igreja, ele pegava as crianças e ele não podia fazer nada errado na igreja, porque era uma santidade. Por quê, irmão? Porque Deus tem poder para transformar. Deus tem poder para mudar. Eu não sei como você veio nesta noite para cá. Eu não sei o que você deixou da sua casa. Eu não sei qual é a tua situação. Muitas das vezes você pode estar com uma dor, uma enfermidade incurável, mas há um Deus que transforma você numa pessoa sadia, uma pessoa com vida, uma pessoa com graça. Irmãos, foi lá no caminho de Damasco. Foi lá no caminho de Damasco que Jesus falou, chega, esse camarada já usou demais. E o Saulo ia indo com carta branca para poder atacar os crentes, para fazer o que ele sabia fazer o que ele sabia fazer. Mas os crentes pegaram e, antes os crentes pegaram e mataram, o povo matou Tiago, que era crente. E os crentes ficaram com medo. Quem que não tem medo? Se vir aqui alguém dizer, mata o pastor Osmar e vou matar o resto, a gente fica com medo. E mataram. E pegaram Pedro, que era como que o chefe, como que o pastor presidente seria, e prenderam para matar também. Depois da festa. Mas só que tinha uma coisa, eu falei na Bíblia, tinha uma igreja orando por Pedro. E Pedro sabia que tinha uma igreja orando. E quando tem uma igreja orando, irmão, a coisa boa acontece. Quando tem uma igreja orando, Deus trabalha. Quando tem uma igreja orando, as bênçãos do Senhor vêm naquelas vidas. Ele disse que aquela igreja estava orando. Pedro estava preso. E a igreja orando. E Pedro preso. Mas o Senhor, de lá de cima, ouviu a oração. E disse, solta Pedro. E na mesma hora, irmão, o anjo desceu lá. E Pedro foi solto. Mas agora diz assim, agora que chegou a hora que eu queria falar, nós vamos pegar esse baixinho aí, esse Saulinho aí vai ter uma cerca. No caminho de Damasco, quando ele ia indo, de repente Deus prepara um resplendor, uma luz muito forte, ele caiu por terra e já ficou cego na mesma hora, acabou o valentão, irmão. Por quê? Porque estava diante do Deus Todo-Poderoso, e esse valentão, Deus precisava fazer uma transformação. E agora ele cai por terra e aquela voz diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quão duro é recalcitrar contra os teus aguilhões. E ele, tremendo, diz, Senhor, Senhor, que queres que eu faça? E aquela voz diz para ele, vai na rua direita, que lá vai te dizer o que tem que fazer. E lá vai, ele leva ele para a rua direita. Mas nesta hora, o nosso Deus, em voz, ele chega para Ananias e diz, Ananias, é o que eu li na leitura, vai lá na direita, porque tem lá um homem chamado Saulo, ele está te esperando. Ananias, Senhor, tenho ouvido falar tanto desse homem, tem matado tanta gente, tem judiado tanta gente, Senhor. O Ananias ficou tremendo. Aí foi que o Senhor disse, vai lá, porque
este é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Ananias dizer, mas vaso escolhido? Será que não tinha outra pessoa para escolher? Será que não tinha uma pessoa um pouco melhor para ser escolhido? Não é esse. Vai lá, irmão. E quando chega lá, o Saulo já estava orando, já estava orando, já tinha mudado, Deus já tinha transformado, porque o nosso Deus tem poder para transformar. Muitas das vezes aquele teu filho que te dá trabalho, aquela tua filha que não te ouve, busca o Senhor, põe na mão do Senhor, ora ao Senhor, e você vai ver a transformação que Deus vai fazer. Oi, irmãos. E Saulo agora começa a trabalhar, irmão. E ele era de qualidade, vamos falar o quê? Ele tinha qualidade de um lado e do outro. Era um homem esforçado, era um homem inteligente, e já começa a fazer aquelas viagens, e já começa a trabalhar, e o negócio ficou bom outra vez para a igreja. A igreja estava contente. Mas de repente lá os Herodes da vida já começa a perseguir outra vez. Começa a perseguir. E Paulo teve uma visão de noite que disse assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele foi para Macedônia, vou ajudar. Silas, vamos comigo? Vamos. Pegou Silas, não é o Silas, ali é o outro. E foi lá para Macedônia. Chegou lá, não passou por uma cidade, passou por outra, chegou em Macedônia, pernoitou lá, irmãos. Pensa que ele chegava como Lula ou os outros governadores aí que vai ao hotel de um monte de dinheiro, não. Eles tinham uma capa. E essa capa era, eles dormiam, no coreto, em qualquer lugar, jogava aquela capona, fechava, tal, dormia dentro da capa. E no outro dia levantou ele com Silas e falaram: vamos descer no rio lá, pelo menos para lavar o rosto, beber uma aguinha, né? Porque agora nessa cidade aqui nós vamos trabalhar. E chegando lá, irmão, tinha as mulheres trabalhadoras, estavam lá lavando roupa e tal. E lá entre as mulheres tinha uma chamada Lídia, e essa era crente. E quando eles chegaram lá, eles conversando com ela, tá ali, porque o pregador é assim, ele vai chegando, já vai conversando, já vai falando de Jesus, né? E foi falando, e essa mulher era crente. Essa mulher ofereceu: não, eu tenho lá na minha casa uns cômodos, vocês ficam lá, pode pregar o evangelho na cidade o tempo que quiser, fica na minha casa, lá vocês vão ter alimento e tal. E melhorou a situação. E Paulo, irmãos, era muito vivo, começou a andar pela praça lá. E aquela cidade era uma cidade turística, porque tinha lá uma mulher, uma moça, ela adivinha, e vinha gente de outra cidade para saber: eu estou querendo comprar uma fazenda, e será que eu devo comprar? E não é que a mulher acertava, porque o diabo tem força, irmão, o diabo engana mesmo. E a mulher acertava: outra, eu estou querendo casar e tal, o que você acha? Devo casar? Pode casar ou não pode? A mulher, e vinha gente de todo lado. Então o hotel que tinha lá já tinha bastantes clientes, os restaurantes enchiam, as lojinhas lá apanhavam roupa, o cara vinha de outra cidade, já olha que camisa bonita, comprava. A cidade era movimentada, cheia de gente. E Paulo vendo aquela mulher ali, e quando ela era viva, quando ela era viva, Paulo: esses homens que nos falam a palavra de Deus são os verdadeiros homens de Deus e tal. Então dava aquela elogiada para não, porque o diabo sabe trabalhar, e o diabo sabe que tem alguém maior do que ele. Então ele era vivo, elogiado. Mas Paulo não se deixou levar por elogio, irmão. Não. Paulo chegou e disse, ele foi ficando entochado com aquilo lá, ele foi lá e repreendeu: demônio, sai dessa moça. E a moça, papai, o demônio saiu, e a moça perdeu o dono. Ah, mas pra quê? Aí quando vinha a gente, peguei a viagem, mas não sei de nada, a moça ficou boba, perdeu o dono do diabo. Conclusão, aí já começaram: esses homens estão vindo na cidade, acabou com a nossa cidade, acabou com o nosso comércio, veio a cidade que está, tem que prender esse homem, tem que prender. Chamaram Paulo e Silas, levaram e prenderam. Paulo e Silas presos. Mas eu parece que vejo Deus sentado num cadeirão branco, porque Deus é grande, né? Cadeirão branco, Deus sentadão lá, e Jesus sentado ao lado dele. Jesus também não era tão pequeno, ao lado dele. De repente parece que eu vejo assim, Jesus cutuca Deus e fala: pai, escuta só, estão louvando lá embaixo, escuta só. E lá embaixo ele escutou assim: então minha alma canta-te, Senhor,
grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu creio que Deus até olhou de lado e deu um sorrisinho. Homem, maravilha. De repente, Jesus cutuca Deus assim. Agora estão orando, estão pedindo. Deus está pedindo e atende eles. Veja lá. Estão pedindo, estão presos lá. Dá um jeito. Jesus fala assim, puxa, se estivesse chovendo para dar um raio, mas Deus fala, rapaz, joga um terremoto logo do cara. Daí a pouco, irmão, terremoto, a cadeia partiu em pedaço, não machucou ninguém. O carcereiro, irmão, que era um homem zeloso, e ele tinha medo da autoridade do chefe dele, arrancou da espada, eu vou me matar, eu vou me perder todo mundo. Não te faça mal algum, estamos todos aqui, ninguém se perdeu, rapaz. Não te faças mal algum. Mas o carcereiro, irmão, ele já tinha escutado Paulo e Silas orando, ele já tinha escutado Paulo e Silas cantando. Ele chegou, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E Paulo e Silas não perdeu a oportunidade, diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Oh, irmão, que essa mensagem fique para você. Creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo, e a tua casa vai ser salvo. Um dia minha mãe creu no Senhor Jesus e uma família Salinas que é enorme se converteu, quase todos. Família Martins, que é do lado da minha mãe, também se converteu. Por quê, irmão? Porque creu no Senhor Jesus e foi salvo toda a nossa família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Eu não sei se nesta noite tem alguém que quer aceitar Jesus. Eu não sei se nesta noite tem alguém que, ouvindo a palavra de Deus, deseja ter esse Jesus na sua vida, esse Jesus que transforma, esse Jesus que muda, esse Jesus que dá alegria, esse Jesus que dá paz, esse Jesus que faz grandes maravilhas. Irmãos, quando eu estava ensaiando ali, por 3 vezes me caiu a folha da mão, eu estava adormecido pelo remédio que eu tinha tomado. Sabe com quem que eu fui falar? Eu falei com Jesus, pastor. Ele é Jesus. Faz tanto tempo que eu não prego aqui, estou babando de vontade de dar uma palavrinha aí. Justo hoje, gente. Justo hoje. Aí não sei se era, porque o punha pulou para me tampar, para não dar tosse. Mas esse pulou, eu fui lá, arranquei o pulou. Mas não, o meu Jesus, oh maravilha. Não tem mais nada, por quê, irmão? Que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Boa é boa, mas Jesus é melhor, irmão. Jesus é maravilhoso, Ele tem poder, Ele está aqui nesta noite. E nessa última oração, se você quiser, venha aqui à frente, aceite Jesus como teu Salvador. Amém.